Oi, gente, vamos aos destaques do programa desta semana. TRE Ceará leva cadastramento biométrico ao Instituto dos Cegos. Poder Judiciário realiza campanha de reconhecimento voluntário de paternidade. No estúdio, a gente conversa com o vereador Paulo Martins, do PRTB, e com o advogado Edmilson Barbosa. A gente fala ainda sobre a previdência da OAB-Prev e as dicas para quem está à procura de concursos públicos em todo o Brasil. Todos os assuntos que são destaque no Judiciário, você fica por dentro aqui no programa Mundo Jurídico. Olá, vamos começar o programa desta semana falando sobre acessibilidade. O Ceará possui 13.387 eleitores com deficiência visual. E pensando neste público, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará realizou uma ação de cidadania no Instituto dos Cegos, aqui em Fortaleza. 4 equipamentos biométricos foram instalados nas dependências da instituição para atender os alunos com deficiência visual. Ao longo do dia, 102 eleitores fizeram a biometria sem precisar se deslocar a um dos postos de atendimento. Acompanhe. O serviço móvel do TRE possui 4 equipamentos para realizar o cadastramento biométrico dos eleitores. A biometria é obrigatória para as próximas eleições e muita gente ainda não legalizou a situação eleitoral. Nós temos visitado diversas escolas, tanto no interior como aqui em Fortaleza, escolas públicas, escolas particulares. Estamos hoje aqui nessa escola, Instituto dos Cegos, fazendo esse trabalho de aproximação da Justiça Eleitoral com a sociedade, levando os nossos serviços e promovendo também a acessibilidade para essa parcela do eleitorado. Depois do fechamento do cadastro eleitoral, somente o serviço de emissão de segunda via permanece disponível. Durante a prestação dos serviços, o eleitor pode realizar alistamento, transferência de local de votação, quitação de multas e expedição de certidões. Tem sido uma ação de cidadania muito gratificante para nós, enquanto Justiça Eleitoral, podermos estar aqui no Instituto dos Cegos, uma instituição tão relevante para a sociedade cearense. Genivaldo aproveitou para fazer a biometria no atendimento especializado para pessoas com deficiência visual. Eu já estava esperando por isso mesmo, uma oportunidade de fazer a renovação do título, fazer a biometria, porque eu tinha marcado com a minha esposa, mas não tinha dado certo, só deu para ela, mas hoje foi muito bom porque veio aqui até o Instituto, O atendimento móvel do TRE foi criado para descentralizar e aproximar o serviço dos eleitores. Para solicitar o atendimento, é só protocolar um ofício junto ao presidente do órgão. Para mim, de fundamental importância, como também para muitos alunos que se interessam pelo assunto. Aliás, o assunto é sempre colocado do lado, porque se trata de política e a política, para muitas pessoas, não tem o menor valor. E o Poder Judiciário do Ceará está promovendo até o próximo dia 18 a campanha de reconhecimento voluntário de paternidade. O serviço acontece no Fórum Clóvis Bevilacqua. Incluir o nome do pai na certidão de nascimento pode ser rápido. A inclusão também é gratuita e fruto de um esforço conjunto do Tribunal de Justiça do Ceará, Fórum Clóvis Bevilacqua, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Fortaleza e Conselho Nacional de Justiça. A iniciativa faz parte do programa Pai Presente. Basta o pai vir com o registro geral, a identidade, RG e o CPF, trazendo o nome da criança e o cartório em que ela foi registrada e preferencialmente acompanhado da mãe, porque já saem com a possibilidade do envio desse documento para o cartório imediatamente. Caso a mãe não esteja presente, mesmo assim o pai pode vir, que aí nós vamos iniciar um pequeno procedimento pré-processual, não é uma ação judicial, em que a mãe vai ser chamada a vir para dizer se concorda ou não com aquela declaração feita. A campanha segue até o próximo dia 18 com a participação de equipes de mediação que farão o acolhimento e a orientação em casos específicos. Para alguns casos a gente conta com equipe de mediação especializada, certificados já pelo CNJ. Por exemplo, nos casos em que a genitora vem, mas sem a companhia do pai, por exemplo. Há necessidade de um acolhimento maior, mais direcionado. Edna trouxe o filho Christian Nathan, de 7 anos, para ter o nome do pai, que é alemão, no registro. Um sonho esperado para ser realizado há 5 anos. Tem muita mãe, pais querendo fazer, mas o processo é longo, demora demais, isso é cansativo para qualquer uma pessoa. E eles que vêm de fora, não tem muito tempo, Aí a gente aproveita essa campanha que tem. E vamos chamar agora Hervelde César, que conversa com o vereador de Fortaleza, Paulo Martins.
O Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990, é no ordenamento jurídico brasileiro um conjunto de normas que visam a proteção aos direitos do consumidor, bem como disciplinar as relações e as responsabilidades entre o fornecedor e consumidor final, estabelecendo padrões de conduta, prazos e penalidades. E para falar sobre direito do consumidor, bem como sobre alguns projetos de sua iniciativa, nós conversamos agora com o vereador de Fortaleza pelo PRTB, Paulo Martins, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor no Legislativo Municipal. Vereador, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Igualmente, a gente agradece aqui o convite, né, a receptividade de todos. E vamos aí debater um pouco sobre nossas iniciativas, nosso trabalho aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. O Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990, completou em outubro 29 anos de existência. Qual a avaliação que o senhor faz desse microsistema? Bom, o Código de Defesa do Consumidor, né, oriundo da Constituição Federal de 88, e realmente revolucionou essa relação entre consumidor e fornecedor, revolucionou o comércio aqui no nosso país, realmente. É um código bastante completo, embora haja muita mutação no sistema de compra do nosso país. Com o advento, por exemplo, da internet, dessas compras virtuais, o código teve que ser aprimorado, emendado, mas é um código que eu considero que traz ali todo o manual realmente das relações de consumo, é bastante completo. E a gente tem que aperfeiçoar, obviamente, vão surgindo os casos em que o código, os legisladores têm que ali propor, sugerir novas emendas a esse código, mas eu creio que tem que se comemorar, sim, esses 29 anos, embora a gente seja do nosso conhecimento, até como presidente da comissão, de alguns problemas que a gente enfrenta com fornecedoras de serviços, que são das mais demandadas, por exemplo, fornecedoras de serviços de energia, de água, enfim. Mas eu creio que assim, já em toda a sociedade, como nos fornecedores, essa necessidade de atentar aos princípios, às regras do Código de Defesa do Consumidor. É verdade, o Código de Defesa do Consumidor tem cumprido seu papel, como o senhor bem lembrou, ele surgiu com a Constituição de 88, né, como um direito, uma garantia fundamental, né, no nosso artigo 5º, né? O senhor, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, aqui no âmbito legislativo municipal, gostaria que o senhor destacasse para os nossos telespectadores como é que se dá o trabalho no âmbito da comissão. Falasse um pouco sobre a estrutura da comissão. Bom, a comissão, ela recebe todos os projetos de lei que versam sobre direito do consumidor, né? Então, a gente, antes de ir ao plenário, ela passa para a comissão aprecia, dá seu parecer favorável ou não, e manda de volta para o plenário para os vereadores, 43 vereadores, apreciarem esses projetos, né? Nós temos sido muito demandados na comissão, não só com projetos, mas com reclamações por parte dos usuários, por parte dos fortalezenses, em várias demandas, né, que ocorrem na cidade em relação à prestação de serviços das fornecedoras, como aqui a CAGES, como a própria Enel, e também em relação aos serviços de transporte público, né? Também é uma demanda, algo que a gente deve comentar aqui, que tem sido muito acionada a comissão nesse sentido. E a gente tem procurado acompanhar essas demandas, a gente não pode decidir, a gente faz encaminhamentos e acompanha esses casos, né? Então, são as principais demandas realmente que a gente tem sido acionado nesse primeiro ano. Como é que está formada a comissão? São quantos membros? Nós estamos são 7 membros, né? Temos lá o Jorge Pinheiro, Valdo Costa, tá lá o Ronivaldo Maia, Sargento Reginaldo, creio que eu estou me esquecendo aqui de alguém, Plácido Filho também, e agora assumiu lá o Carlos Dutra, né? O Joaquim Rocha estava lá na comissão e assumiu agora São o 7 Carlos membros, Dutra. então, Isso. e é uma comissão permanente. Comissão permanente da casa, isso. O senhor falou sobre a questão recorrente, né, que diz respeito a ônibus, né, na cidade. Inclusive, tem uma questão aí que teve na pauta que diz respeito ao pagamento eletrônico nos ônibus da cidade. Como é que foi enfrentado esse tema pela comissão? Desde outubro, está se tentando implementar, está se implementando na cidade de Fortaleza essa questão do cartão eletrônico como meio de pagamento, né, no transporte público. Então, alguns ônibus, algumas linhas não estão aceitando mais dinheiro. Certo. Passaram a aceitar apenas esses bilhetes eletrônicos. Tem gerado uma certa confusão. Tem gerado uma confusão e um transtorno para o usuário, né, para o cidadão fortalezense. Aqueles que estão aqui visitando nossa cidade, tem gerado realmente um desconforto, porque muitos motoristas se recusam a receber o dinheiro e aí começa aquela confusão, né? E aí o que desde outubro tem se recebido demanda nesse sentido
E aí a gente tem feito alguns encaminhamentos, tem conversado com os órgãos de proteção e defesa do consumidor, em especial o DECOM, que tem acompanhado essa demanda junto ao CID ônibus. Mas, com o passar dos meses, eu creio que agora nesse mês de outubro, né, especialmente, se deu um passo razoável para se dar esse acesso à população, que é o que os motoristas estão vendendo os cartões, né? Eles mesmos estão vendendo. Então, a população tem esse acesso agora através dos motoristas. Então, a gente entende que os cartões é uma forma de dar mais segurança ao próprio usuário, né? Que não precisa estar ali com dinheiro, com moeda, realmente, para poder utilizar o transporte público. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que atentar para as leis do nosso país. E a lei de contravenção penal não permite o não aceite de dinheiro, né? Por parte do transporte público, por parte de qualquer comércio. Então, a moeda corrente nossa é o papel moeda, é o dinheiro, é o real, então tem que se aceitar. Mas creio que com essa questão dos motoristas aceitando realmente o dinheiro e fornecendo o cartão, então acaba de vez com essa situação, né? A gente espera que realmente tenha dado aí uma resposta para o fortalezense com essa nova medida, né? Vereador, o senhor apresentou 6 emendas ao Código da Cidade e todas as 6 emendas foram aprovadas. Uma delas diz respeito ao uso de plásticos biodegradáveis na indústria. Gostaria que o senhor explicasse um pouco essa emenda, mas logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno-Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o vereador pelo PRTB, Paulo Martins, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor no Legislativo Municipal. Vereador, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre as suas emendas apresentadas e aprovadas ao Código da Cidade. Uma delas trata do uso de plástico biodegradável na indústria. Como é que funciona isso? Bom, nós queremos aí, através dessa emenda, dar uma contribuição realmente com a questão da decomposição dos plásticos, né? O biodegradável, ele tem uma decomposição mais rápida, né? Então os plásticos, copos descartáveis, enfim, depósitos, tem uma decomposição mais rápida, é uma forma de realmente contribuir com o meio ambiente. A Câmara tem se debatido muito essa questão. Recentemente, nosso colega amigo Iraguaçu aprovou um projeto aqui, versando sobre a proibição dos canudos plásticos, né? Então é outra forma de contribuir. Porque os biodegradáveis, por exemplo, essas sacolas plásticas que não foram proibidas aqui no município, mas utilizando essa substância, haverá uma decomposição mais rápida, né? Então, a gente tenta de algum modo atenuar os danos causados ao meio ambiente, né? Que os plásticos já ficaram comprovados aí nos nossos oceanos, enfim, no nosso meio ambiente. Então, também tivemos outras emendas aprovadas, que eu creio que isso foi importante para os fortalezenses, uma questão de cercas, né, de grades no entorno de piscinas, né, piscinas públicas e piscinas privadas que têm acesso ao público, como de condomínios.
eu creio que é uma medida de segurança importante realmente para a gente ter Com certeza. nesse local. Se fosse salvo uma vida, então já estou satisfeito demais com esse nosso projeto. Também voltado para a segurança nos prédios, a questão da permissão, da colocação de rede de proteção. Alguns condomínios, a gente viu que aqui na cidade, eles proibiam que a fachada fosse modificada e não podiam colocar até mesmo a rede de proteção. Com essa emenda, a gente não precisa, os condôminos não precisam mais se atentar a essas regras do prédio, né? A emenda que acaba contemplando, realmente possibilitando a colocação de redes de proteção. Essa emenda realmente ela é muito importante no quesito de segurança. Eu acredito, inclusive, que as construtoras já deveriam entregar os imóveis já com as redes de proteção instaladas. Verdade, que a gente viu até recentemente um caso lá na Praia do Futuro, que uma criança acabou saltando, realmente perdendo a vida. Se houvesse ali uma rede de proteção dessa, era uma criança que seria salva, né? Então a gente tenta contribuir dessa forma. Também fomos procurados por um segmento da indústria, reclamando, realmente solicitando alguma medida para mudar a questão dos decibéis, né? As indústrias, quando vão instalar aqui na cidade de Fortaleza, elas têm que seguir o plano diretor e acabam sempre se instalando em locais mais afastados, longe de residências. E aí está enfrentando um problema com a questão da poluição sonora. Estavam em locais distantes, mas quando chegava a fiscalização, acabavam sendo autuados pelos decibéis. A gente conseguiu dar aumentar um pouco, com muito critério, porque fica realmente nos padrões dos bares e restaurantes. Então, eram 55 decibéis durante o dia, agora passam a ser de 70 decibéis, e à noite eram 50 decibéis, agora passa a ser de 60 decibéis. Então, a gente procura aí também atuar, ajudando os empresários industriais que geram empregos. Até porque é um setor, né, altamente gerador setor que gera emprego, com certeza. E quando ele vai se instalar, realmente ele já passa por vários critérios, tudo. E se você está isolado, então a poluição sonora não será um problema para a vizinhança. Ninguém quer ali perturbar realmente o sossego de ninguém. A gente quer contribuir aí com o comércio, com a indústria, enfim. Então foi outra emenda bastante importante, né, que a classe dos industriais ficaram contempladas. Então a gente tem procurado atuar. Tem outra emenda também que falava sobre a necessidade das auditorias ambientais, de serem mais de uma por ano. A gente conseguiu deixar só anuais. Auditorias ambientais que determinados comércios e estabelecimentos necessitam passar. Então, outra forma também de segurar ali os gastos das empresas, preocupado que a gente tem que ver aqui, como parlamentar, a gente tem que ver os dois lados, né? O lado do Estado, o Estado-município, né, que eu falo, e também o lado do contribuinte, das pessoas, do cidadão. A gente tenta aí sempre fazer esse balanceamento, né? Então, a gente agiu dessa forma, ficamos satisfeitos, tendo sido aprovadas 6 emendas e sancionadas já pelo prefeito, né? E principalmente quando trata de questões ambientais, a gente deve levar em consideração que deve-se buscar ao máximo harmonizar o desenvolvimento econômico, o crescimento sustentável e a preservação ambiental, né? Em detrimento, não pode deixar de gerar emprego, né, nem crescimento. Com certeza, acho que a palavra-chave é essa, realmente, desenvolvimento sustentável, né? Onde as indústrias podem gerar ali seus produtos, podem explorar o meio ambiente, mas tendo sempre aquela responsabilidade ambiental. Se realizou o corte de árvores, ter a consciência de plantar outras, enfim, ninguém quer acabar com o comércio, com as empresas, mas também a gente não quer viver num meio ambiente mais comprometido a cada ano, porque o meio ambiente não é só dessa geração, é das futuras gerações também. Verdade. Então a gente tem que zelar por isso, pelos nossos filhos, pelos nossos netos e bisnetos, né? Vereador, o senhor apresentou um projeto que visa aprimorar o sistema de estacionamento Zona Azul, fazendo com que o tempo não utilizado pelo consumidor seja acumulado. Como é que vai funcionar isso aí? Bom, é outra demanda que tem sido muito debatida aqui na cidade de Fortaleza, e até a gente escuta queixas realmente do fortalezense, porque com o crescimento da cidade, dos comércios, realmente algumas áreas ficaram bastante difíceis a questão do estacionamento. E a Zona Azul é um instrumento importante para essa rotatividade. Realmente algumas pessoas chegam no local e estaciona o seu carro de manhã e só sai à noite, né? Então, tira a oportunidade de outras pessoas estacionarem, enfim. A Zona Azul é um mecanismo muito importante, mas às vezes eu vejo um certo exagero, né? Alguns pontos, realmente, farmácias estão tendo Zona Azul na frente, e aí você para ali 2 minutos para entrar e sair praticamente, e vai ter que pagar a Zona Azul. Se
Se a Zona Azul é um mecanismo para dar rotatividade, não é um mecanismo para arrecadar, então a gente está fazendo essa propositura, né, no sentido que você pagou 1 hora, por exemplo, utilizou 10, então você fica aí com 50 minutos de saldo positivo, né? A gente tem também outros vereadores, Jorge Pinheiro, Benigno Júnior também tem iniciativas que tentam aí melhorar, aperfeiçoar essa questão da Zona Azul. A gente até já conversou para tentar emplacar, aprimorar realmente os nossos projetos para melhorar aí a vida do cidadão fortalezense, né, que com certeza quer alguma medida nesse sentido em relação à Zona Azul, né? Verdade. Vereador, o tempo realmente voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua participação e o parabeniza aqui de antemão pelas iniciativas que visam trazer uma melhor qualidade de vida para a população fortalezense e abre agora espaço para as suas considerações finais. A gente agradece primeiramente o convite aqui, as suas perguntas aqui, o nosso bate-papo e deseja aqui o fortalezense, né, e cumprimento o fortalezense e ao mesmo tempo a gente quer dizer que a gente continua trabalhando, nosso mandato vai até dezembro do próximo ano, então a gente espera realmente sair com a cidade melhor nesses 4 anos, né, com proposituras que mudem para melhor o dia a dia do fortalezense, né, sempre realmente pensando no interesse público acima do privado, acima dos interesses pessoais, né, a gente pauta o nosso mandato nesses termos, realmente. Então, agradeço a todos aqui, todos da televisão pelo espaço, né? E sempre que quiserem, a gente está à disponibilidade aqui para bater um papo e mostrar as demandas realmente e as iniciativas do nosso mandato. Obrigado. Obrigado. Ivelise Maia. A defensora pública Elizabeth Chagas foi escolhida pela maioria dos defensores públicos para conduzir os próximos 2 anos da Defensoria Pública do Estado do Ceará, com 165 votos. Seu nome lidera a lista que será encaminhada ao governador Camilo Santana. Além dela, os candidatos Francisco Rubens obteve 159 votos e Sandra Sá, que obteve 117, integram a lista que será enviada ao governador do Ceará, Camilo Santana. Elizabeth Chagas é formada em Direito e pós-graduada em Direito de Família. Em 2006, assumiu a Defensoria Pública em Várzea Alegre, passou por Crato e Maranguape antes de chegar em Fortaleza. Aqui na capital, trabalhou no Núcleo da Mulher, desenvolvendo ações educativas contra a violência cometida às mulheres. Atualmente é titular do Núcleo de Habitação e Moradia, membro da Comissão de Controle Interno, agente de integração do Conselho de Governança Fiscal do Estado e conselheira deliberativa do Instituto Maria da Penha. A grande loja maçônica do estado do Ceará realizou no auditório da Câmara Municipal de Fortaleza o lançamento da edição número 104 da revista Mosaico, órgão de informação oficial dos maçons. Membros da grande loja maçônica do Ceará prestigiaram o lançamento da revista Mosaico, fundada há 33 anos pelos maçons. A publicação foi apresentada no auditório Ademar Arruda da Câmara Municipal de Fortaleza pelo grão-mestre dos maçons, Narciso Dorta, que falou sobre a intenção de trazer de volta este importante veículo de comunicação. Essa revista já é um patrimônio da grande loja há mais de 3 décadas. E, de fato, por algum tempo ela esteve sem ser editada. Entretanto, nós estamos num momento em que nos parece apropriado para uma aproximação maior com a sociedade, de fazer uma aproximação, dar mais visibilidade à maçonaria, mostrar o que somos, quem somos, o que fazemos. Então, um objetivo central dela hoje, a retomada, deve ser muito a isso, esse desejo de aproximação com a sociedade, com as pessoas e desmistificar muita coisa que tem sobre a maçonaria. Neste ano, a revista Mosaico traz o tema Maçonaria Felicidade em sua capa. A publicação tem a editoria da jornalista Ivelise Maia, que atua como Suprema Deputada das Filhas de Jó Internacional no Ceará. A solenidade de lançamento foi presidida pelo vereador de Fortaleza, Idalmir Feitosa, primeiro secretário da Câmara Municipal e maçom. Ele agradeceu a presença de todos e citou a importância do trabalho realizado pela entidade. Eu fico muito feliz por esta integração da maçonaria com a Câmara Municipal, porque na realidade são 2 instituições que abraçam os anseios do povo, né? E que também tem por finalidade fazer o bem ao próximo. Eu vejo no lançamento dessa revista, já com os seus 33 números, uma grande edificação
em prol dos ideais da maçonaria, divulgando, na realidade, tudo o que é feito. A maçonaria é uma instituição que tem por objetivo tornar feliz a humanidade pelo amor, melhoramento das atitudes, prática da tolerância e estabelecimento da igualdade entre as pessoas. A previdência privada vem sendo bastante procurada aqui no Brasil, não é verdade? E a gente sabe que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Foi pensando nisso que surgiu a OAB Prev Ceará, que oferece um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. Funciona como um investimento de longo prazo, em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. E os benefícios são muitos, como formar uma reserva financeira para realizar um sonho, planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Para saber mais sobre a OAB Prev Ceará, é só ligar para esse número 3464-3995. Vamos agora acompanhar a entrevista de estúdio com a Revelte César, que está com o advogado Edmilson Barbosa. Foram incluídas pelo presidente Dias Toffoli na pauta do Supremo Tribunal Federal da próxima quinta-feira, 17, as ações diretas de constitucionalidade número 43, 44 e 54, que tratam da prisão após decisão de segunda instância. E para fazer uma análise da execução provisória da pena, bem como sobre Operação Lava Jato e seus desdobramentos, nós conversamos agora com o advogado, doutor em Direito Constitucional, Edmilson Barbosa. Então, Edmilson, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Obrigado pelo convite, Revelte. É um tema da mais alta relevância, né? E espero que a gente possa contribuir aqui para esse debate. Então, Edmilson, esse realmente é um tema que tem gerado bastante polêmica, a possibilidade da execução provisória da pena. Ou seja, a partir de uma condenação em segunda instância, o recolhimento, né, do acusado ou do réu à prisão. Como é que o senhor avalia essa questão? Isso fere a Constituição Federal? Olha, Velti, a Constituição Federal, né, ela, dentro da sua textualidade, não há margem, né, de dúvida acerca da condicionante do trânsito em julgado para consideração da condição de culpado do réu, né? Então fica realmente estranho, né, considerar alguém não culpado, né, e determinar a sua prisão, né? Mas é um tema, o tema da impunidade, é um tema muito caro à sociedade brasileira. A sociedade tem uma ânsia muito grande pelo cumprimento, né, das leis penais, pela execução das leis penais. Isso gera um sentimento, um clamor, né, pelo encarceramento, né? E isso, enfim, levou-nos a esse estado de coisas atual, em que de um lado temos a Constituição, com sua textualidade, né, um direito fundamental, uma garantia, né, que é inalienável do réu, né? O artigo 5º, inciso 57, salvo engano, né, que traz textualmente, né, que ninguém será considerado culpado até um trânsito penal, né? Uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Em julgado, né? Então, o que o Supremo decidirá, né, será a constitucionalidade de um dispositivo do Código de Processo Penal, né, que diz basicamente a mesma coisa que a Constituição, é uma espécie de modifica-se um ou dois vocábulos, que troca o condenado por preso e tal, né? Então, quer dizer, é um tema que reacende, né, favoritismos partidários, né, que é muito, enfim, esse é um tema que, infelizmente, foi contaminado pela política, né, mais particularmente o debate em torno da prisão do ex-presidente Lula. Mas, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal tem que decidir isso, independentemente de ser o caso do ex-presidente Lula ou de qualquer outro, do Joãozinho da esquina. Então, isso tem que valer para todo mundo, né? E eu, como constitucionalista, acredito que o Supremo colocará uma correção de rumos, né, para que nós tenhamos a necessidade de motivação da ordem de prisão, né? Então, o que o Supremo decidiu, na nossa opinião, não foi a ordem de encarceramento automática com a condenação a partir da segunda instância, mas que o condenado pode até vir a ser preso desde que motivadamente. Mas o que aconteceu na prática? Aconteceu que, uma vez julgado alguns habeas corpus em que o Supremo adotou um entendimento num placar muito acirrado de 6 votos a 5,
né, entendeu que era possível a prisão a partir do réu, do condenado, a partir da segunda instância. Era possível, mas evidentemente que a racionalidade, né, ela orienta que essa possibilidade deva se dar de forma motivada, ou seja, além da condenação em segunda instância, faz necessário que haja uma motivação para que aquele réu seja preso, seja segregado, né, da sociedade justamente naquele momento, sem aguardar o trânsito em julgado. Mas essa decisão aí, ela foi tomada e analisando-se um caso concreto, não é verdade? Isso, exatamente. Essa decisão, o Supremo mudou o seu entendimento, o Supremo, num ambiente, não é, em que a Operação Lava Jato ela tinha um conceito social que hoje já não tem, né, em razão de alguns fatos supervenientes, vazamentos que mostraram um relacionamento questionável entre juízes e procuradores. Então, é um debate muito fomentado pela política partidária. Existia um calendário eleitoral naquela ocasião, pré-eleitoral, né? E o Supremo já podia ter decidido isso antes, né? O ministro Toffoli está pautando para quinta-feira agora, mas essa discussão, a demanda por pauta desses processos, ela já vem desde a gestão da ministra Carmen Lúcia, né? Agora, recentemente, um jornalista que cobre o Supremo Tribunal lançou um best-seller aí, intitulado Os 11, né? E ele já informa lá no livro que os próprios ministros já pediam à ministra Carmen Lúcia que pautasse o julgamento dessas ADCs ainda na sua gestão e, evidentemente, que o Supremo Tribunal, sofrendo pressões as mais diversas de várias corporações, né, envolvido nesse clima de comoção, né, acabou por não pautar esse tema e agora vem à baila. O senhor falou na Lava Jato, né? Há quem diga que a Lava Jato ela acabou, de certa forma, atropelando, inclusive, alguns procedimentos, alguns princípios. Quer queira ou não, o nosso direito penal ele é altamente garantista. Nós temos uma série de garantias asseguradas, né, no artigo 5º da nossa Constituição Federal, e são princípios, né, que perpassam, né, para o direito penal, para o próprio direito processual penal, né? Então, qual a avaliação que o senhor faz da Lava Jato, uma avaliação técnica sobre a Lava Jato? Como você bem disse, né, a nossa Constituição ela é garantista, né? Ela é garantista, mas também ela consagra, enfim, em outras partes, o combate à corrupção, né? E isso é uma chaga que a sociedade brasileira considera algo muito caro e está correta em querer realmente o cumprimento da Constituição na sua parte da probidade, né, da lisura, da transparência, o zelo ao dinheiro público, né? Mas as duas coisas têm que conviver de forma harmônica, né? Ou seja, é preciso, se por um lado é preciso combater a impunidade e garantir um processo penal efetivo, por outro lado, é preciso garantir a Constituição na parte em que protege o réu, né, dos arbítrios do Estado, né? O réu, por mais famoso e rico que ele seja, e foi isso que mostrou a Lava Jato, né? Se comparado com o Estado, ele é muito diminuto e pode sofrer violências, né? Então, quer dizer, o Supremo tem a grandiosíssima missão de equalizar esses valores, o valor do combate à corrupção e o valor das garantias constitucionais, né? Para que nós tenhamos que conviver harmonicamente, de forma democrática com esses valores, esses princípios constitucionais. A palavra-chave é devido processo legal. O devido processo legal deve ser assegurado, né? Inclusive aí com o seu aspecto do contraditório e da ampla defesa. Perfeitamente, perfeitamente. E retomando a sua pergunta anterior, né, nós vimos que a Operação Lava Jato ela foi muito importante quando ela desvelou como se dava a governança eleitoral do país, né? O financiamento das grandes campanhas, né, mostrou que como é que se dava a política nos seus bastidores, nos seus subterrâneos, no seu submundo, né? Todavia, isso não pode alimentar no operador do direito a visão de que o Estado pode passar por cima de garantias que são inalienáveis, que são inegociáveis, né? O devido processo legal, a presunção de não culpabilidade. Sabe que o Brasil hoje, né, para o leigo, ele acha que é um país da impunidade, né? Só que, na realidade, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo,
né? Quer dizer, o Brasil prende muito e prende mal. Existe a cultura do encarceramento no Brasil. Existe uma cultura do encarceramento que atinge, sobretudo, as populações pobres, negras da periferia, né? Então, quando existe alguma condenação de alguém que é de um estamento social rico, né? Quer dizer, isso é comemorado, mas não se leva em consideração, geralmente, né? Se as garantias constitucionais foram observadas. E quando alguém tem suas garantias constitucionais que não são observadas, quem perde é a sociedade. Com certeza. Então, Edmilson, o veículo de comunicação, denominado Intercept, acabou revelando o aspecto, digamos assim, o lado mais sombrio da Lava Jato. Quando vazou conversas ou acordos, né, entre membros do Ministério Público, né, Federal e o próprio magistrado, né, na época que estava à frente, né, deste processo, o Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça. Como é que o senhor avalia esse caso específico do The Intercept? Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise, mas logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno-Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o advogado, doutor em Direito Constitucional, Edmilson Barbosa. Doutor Edmilson, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior, na realidade eu solicitei que o senhor fizesse uma análise sobre aquele fato, né, do vazamento das informações, da troca de mensagens entre membros do Ministério Público Federal e o juiz Sérgio Moro, então o juiz da época que estava à frente, né, do processo da Operação Lava Jato. Veja bem, realmente são duas coisas que nós temos que definir bem aqui, né, na análise desse problema, né? Primeiro, a forma de obtenção dessa prova, né, desses fatos, né, e segundo, as consequências jurídicas desse fato, né? Com relação à questão dos vazamentos, né, nós sabemos que foi uma conduta criminosa por parte do hacker, que vamos dizer assim, utilizando aí, né, a técnica do hackeamento, obteve sem permissão esses diálogos, né? E isso vem sendo apurado lá no inquérito que está sendo presidido pela Polícia Federal, né? Mas isso é uma coisa. Outra coisa é o conteúdo dessas conversas, né? E o conteúdo dessas conversas revelam, né, a mais não poder, uma relação muito questionável até, que beira, né, enfim, a combinação de atos e resultados para o desfecho desses processos da Lava Jato. Até porque um dos princípios fundantes da magistratura é a imparcialidade. Perfeitamente, a imparcialidade. O juiz, né, ele tem que ser uma figura equidistante das partes, né? Ele tem que ser uma figura equidistante das partes. Aí se diz, mas no Brasil não há a figura do juiz das garantias, então o juiz que determina os mandados de busca e apreensão, prisão temporária, prisão provisória, é o mesmo que julga. De fato, é assim no Brasil, mas não há que se fazer, né, a superposição, né, entre o ato de julgar e o ato de deferir ou não a prova, né? Então, me parece que as revelações do Intercept são inquestionáveis, né? Os próprios procuradores, né, não têm conseguido se dissociar do conteúdo dessas mensagens, né? Houve até o caso em que uma procuradora se desculpou com o ex-presidente Lula porque teria feito um comentário jocoso em relação à morte da falecida primeira-dama do Brasil, Marisa Letícia, né? Outro procurador também chegou
a confirmar, a atestar a veracidade dessas informações, né? Então, me parece que há um consenso de que essas informações são verdadeiras, né? Então, um mecanismo que até se pode cogitar para aferi-las é a questão da perícia técnica, em que o Supremo pode vir a converter o julgamento dos habeas corpus que questionam a parcialidade do ex-ministro do ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro do governo federal da Justiça, seria a questão da perícia técnica. Mas me parece que o Supremo Tribunal Federal, né, já tem, inclusive, 2 ordens de apreensão desse material, né, que quando aconteceu, quando a Polícia Federal apreendeu com os hackers esse conteúdo, 2 ordens judiciais emanadas do Supremo fizeram a determinação para que esse conteúdo fosse levado ao conhecimento do Supremo, que está lá, né? Inclusive já há um julgamento em curso questionando a imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, né? E se espera que prevaleça a justiça, né? Independentemente de quem seja o réu, né? Ou seja, que o Supremo julgue de acordo com o conteúdo dos autos e não com a capa dos processos. Verdade. Doutor Admilson, um outro fato que, de certa forma, acabou fragilizando a Operação Lava Jato diz respeito à ordem das alegações finais do delator e do delatado. Isso pode repercutir nas condenações efetuadas pela Lava Jato. Qual a análise que o senhor faz sobre este fato? Sem dúvida, eu acho que, inclusive, esse ponto aí, esse questionamento, é talvez o mais forte de todos os que a gente tenha perpassado até agora, né? Só para que fique claro para os nossos telespectadores, porque durante o processo houve uma inversão, né? A regra é que primeiro as alegações finais são feitas pelo delator, não é isso? Veja bem, depois... o Código de Processo Penal, ele reserva a sua última fase, na fase de julgamento, né? A fase de julgamento, para que as partes tentem convencer o juiz da procedência dos seus argumentos, né? Então, por exemplo, o Ministério Público apresenta as suas alegações finais e, seguido a apresentação das alegações finais do Ministério Público, os réus têm o direito de apresentarem as suas alegações. Todavia, né, houve, depois, enfim, recentemente, aí nos anos de 2013, com a figura no Instituto da Delação Premiada, nasceu a necessidade de interpretar de forma coerente, né, o Instituto da Delação e a ordem das alegações. Mas o que aconteceu, efetivamente, foi que a Lava Jato aplicou o Código de Processo Penal fazendo, vamos dizer assim, nenhuma adaptação àquele novo instituto. Então, ele reservou o mesmo momento processual para que o delator e o delatado apresentassem suas razões, razões finais, né? E isso configura um desrespeito, né, ao princípio da ampla defesa. Com certeza. Por quê? Porque o delatado, evidentemente, quando ele está numa condição de maior gravame, não é, jurídico, porque ele tá sofrendo uma acusação por parte do Ministério Público e uma delação por parte de um corréu, né? Então ele precisa conhecer, ele precisa falar por último. Tem que ter o conhecimento. Não tem cabimento num processo penal que a parte mais agravada no processo fale antes de qualquer outra. Porque como é que ele vai se defender, como é que ele vai produzir a sua argumentação para convencer o magistrado? Se defender do que ele não sabe. Se defender do que ele não sabe. Quer dizer, ele poderia ser atingido por um princípio de surpresa, né? Por um fato de surpresa apontado pelo delator, né? Então, me parece que isso é muito grave e algo que será irremediável, né? O julgamento foi concluído, né? Foi concedido a ordem de habeas corpus para o réu especificamente, que, salvo engano, um diretor da Petrobras, né, que tinha sido condenado, ou seja, deve ser anulado o caso dele. E agora, antes que o julgamento se concluísse, o ministro Dias Toffoli pediu vistas para fazer o que nós consideramos algo controvertido, que seria uma modulação dos efeitos dessa decisão, né? O que seria essa modulação? Como é que nós vamos modular, né, uma condenação de habeas corpus, né? Não me parece fazer muito sentido isso, né? Talvez muito sabendo que é uma decisão que ganha grande repercussão política. Verdade. Doutor Admilson, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, o tempo realmente voou. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença, faz votos de que nesta quinta-feira, 17, o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão realmente coerente, né? E que venha se adequar à Carta Constitucional
notadamente ao artigo 5º, né, que trata dos direitos e garantias fundamentais, e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu quero reiterar aqui o meu agradecimento, né, à direção do seu programa, né, desejar aqui um feliz Dia dos Professores, né, eu sei que muita gente vai nos assistir ao longo desses dias e todos os professores são merecedores da nossa... como professor também? Eu também como professor, sou filho de professora, né, então abraçar todos os professores do Brasil, né, e esperar que o Supremo faça uma análise criteriosa e justa de todas essas questões, porque elas estão atingindo, né, o andar da carruagem da nossa democracia, né? Nós precisamos restabelecer, né, a força normativa da Constituição. Com certeza. Obrigado. Ivelise Maia. E agora é hora de você que está ligado nos concursos com inscrições abertas ficar atento. Confira a nossa agenda. Defensoria Pública de Amazonas, inscrições até 16 de outubro. Assembleia Legislativa do Amapá, inscrições até 30 de outubro. Assembleia Legislativa do Piauí, inscrições até 6 de novembro. Ministério Público do Rio de Janeiro, inscrições até 24 de outubro. E falando em concurso, a Câmara Municipal de Fortaleza realizou no dia 13 de outubro o primeiro concurso público de sua história. No total, mais de 20 mil candidatos se inscreveram para disputar 31 vagas. Esse foi o primeiro concurso público da história da Câmara Municipal de Fortaleza. No total, mais de 20 mil candidatos se inscreveram para disputar 31 vagas, registrando uma concorrência de 665,7 candidatos por vaga. O Márcio tentou uma vaga para agente administrativo. Espero que eu faça uma boa prova, pelo que eu me preparei. E com relação a toda essa gente aí que se inscreveu, a concorrência, você se preocupa com isso ou vai fazer a sua? Tranquilo, cada um faz o seu melhor. Além de agente administrativo, entre os cargos também tinha bibliotecário, redator e revisor. O concurso teve as provas elaboradas pela Fundação Carlos Chagas, uma das mais respeitadas do país na elaboração de provas para concursos públicos. Os candidatos responderam a questões objetivas com conhecimentos específicos para os cargos que concorreram e também fizeram prova discursiva de redação. Esse colégio no bairro Água Fria foi um dos locais de provas que mais recebeu candidatos. O clima aqui é de muita tranquilidade e o resultado dos aprovados está previsto para ser divulgado no dia 22 de novembro. Agora é a expectativa de todos aqueles que sonham com uma das 31 vagas e conseguir o tão desejado emprego concursado exatamente no primeiro concurso público da história da Câmara Municipal de Fortaleza. Estão surgindo vários concursos e eu já estou até com inscrição feita, porque é a primeira tentativa. Isso aí tem que correr atrás dos sonhos, né? Eu já estou com 49 anos, se eu não conseguir agora, não perco o foco, vou continuar lá. Chegamos ao final de mais um programa Mundo Jurídico. Mas você pode acompanhar as nossas reprises aqui na TV Fortaleza, canal 61.4 digital, às quintas-feiras às 7 da manhã, aos sábados às 13 horas e às terças-feiras às 15 horas. E na TV Economy News Brasil, do sistema RP Brasil de Comunicação, aos sábados às 10 da manhã. Nos acompanhe em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube da Câmara Municipal de Fortaleza. Obrigada pela sua companhia e a gente volta a se encontrar semana que vem. Até lá! TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.